Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um órgão, peça mais importante para a fotografia, na verdade não só para a fotografia, mas para qualquer profissão que você queira exercer, né? Esse nosso órgão aqui chamado cérebro é a parte mais importante do nosso ser, né? Porque sem ele a gente não poderia viver também, né? E como ele é um órgão, é um músculo, um órgão que funciona, ele também precisa de exercícios. Ele funciona involuntariamente, funciona sozinho, e a gente consegue ver que a gente consegue nascer, viver no mato, de repente viver até sozinho ali e sobrevivendo só por nós mesmos, né? Sem precisar usar muita coisa do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, que isso é científico, isso é dividido dessa forma aqui, nesse tipo triune aqui, né? Ele divide o cérebro em três partes, né? Que é o reptiliano, né? Que é a parte primordial do cérebro e a mais antiga, né? Esse sistema triune aí do cérebro, ele leva em conta essa evolução das espécies do Darwin, né? E ele mostra essa evolução do nosso cérebro também, né? Então ele começa com esse cérebro reptiliano, que é exatamente um cérebro de um réptil. Esse reptiliano aqui, que é esse pedaço do cérebro aqui, ele controla essas funções do corpo aqui, ó. Aqui em inglês ele está um pouco mais completo, né? Tem um em português aqui, mas ele é menos completo que esse, né? Esse também nem é completo, mas ele dá uma visão geral um pouco melhor, né? O cérebro reptiliano, que é o mais antigo dos três, controla as funções vitais do corpo, como a batida do coração, a respiração, a temperatura do corpo, o nosso equilíbrio. Dentro do cérebro reptiliano, inclui as principais estruturas achadas no cérebro de um réptil, que é esse brainstem aqui e o cerebellum, né? O cérebro reptiliano é confiável, mas tende a ser rígido e compulsivo. Então, é a parte do cérebro onde a gente se defende ou ataca, né? Que é essas ações primordiais e básicas, né? Se a gente tem medo de alguma coisa, se a gente vê uma cobra na frente, por exemplo, e a gente tem medo, a gente ou já foge assim, né? Ou já pega um pedaço de pau, um pedaço de uma pedra para atacar também. Então essa reação primordial é controlada por essa parte desse cérebro reptiliano. Essa outra parte límbica aqui é a chamada límbica mamária, né, também, porque dos mamíferos, né? E aqui diz, ó, o sistema límbico apareceram nos primeiros mamíferos, né? E pode ter as lembranças, né, os comportamentos, produz a concordância, a discordância. Ele é tem um pouco mais de diálogo do que o reptiliano, né? Ele também é responsável pelas emoções humanas, né, entre os seres humanos. A principal estrutura do sistema límbico, do cérebro límbico mamário, né, é o hipocampus, né, e a amígdala. Dizem que esse hipocampus e a amígdala aqui, eu acho que principalmente a amígdala, é essa amígdala que é a fábrica de remédios para o nosso corpo, né? Então, o nosso cérebro consegue fazer essa nossa realidade, e essa amígdala aqui, dizem vários neurocientistas, que é onde se cria os milagres, né? Onde aqui a gente já viu várias vezes pessoas com doenças muito terríveis, como câncer terminal, aparecia em raio-x e tudo, e a pessoa, com a fé dela e acreditar no que ela queria acreditar ali, assim, e principalmente com essa fé de que ia curar, elas acabaram curadas, né? E isso é uma coisa que nenhum médico consegue explicar, e muitos médicos já viram isso acontecer no dia a dia deles, né? Isso não é uma coisa incomum, já aconteceu várias vezes e está documentado e registrado, né? O cérebro mamário, né, o límbico, é onde está esses valores de julgamento, né, que a gente faz muitas vezes inconscientemente, e que às vezes aparenta ter alguma influência forte em algum comportamento, né? Então essa influência que vem de fora pode fazer esse nosso julgamento ser de uma forma ou de outra, né? Então
Aqui diz que a gente é maleável e flexível, né? Enquanto esse cérebro reptiliano já é mais inflexível e mais rígido também, né? Essa outra parte de fora aqui, que é o neocórtex, essa parte aqui é a parte mais moderna do cérebro e é o que está dentro do ser humano, né? Que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. O neocórtex aqui, ó, assumiu uma importância dos primatas e culminou no cérebro humano, né? E tem esses dois hemisférios grandes, né, e várias outras partes também, né? O cérebro é dividido em várias áreas e hemisférios. Então esses três aqui que eu estou falando são as principais e as primordiais, né? E essas duas partes do cérebro aqui, que são os dois hemisférios aqui, eles dominam a cabeça aqui, teoricamente, né? Eles acham que esses dois hemisférios foram os responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem, do pensamento abstrato, né, da imaginação e da consciência, né? O neocórtex é flexível e tem quase infinitas habilidades de aprendizado. Eu teria até coragem de tirar esse quase aqui, porque eu tenho certeza que o nosso cérebro ele tem habilidades infinitas de aprendizado, porque a gente já viu várias vezes, né? Eu não sou médico nem nada, mas eu leio bastante desses estudos, né? Eu conheço bastantes médicos também, que mostram o desenvolvimento do cérebro quando alguém perde a visão, por exemplo, no meio do caminho, ele enxergava e de repente não enxerga mais. Esse cérebro dessa pessoa, assim, quando a pessoa não se deixa cair, né, quando ela não se deprime demais, acaba se levantando, né, entendendo a situação e continua querendo viver, né, apesar de estar cego, assim. Nesse tipo de caso, vários neurocientistas já viram que quando uma pessoa perde uma habilidade dela, o cérebro aumenta ali a possibilidade em outras partes do cérebro que acabam equilibrando essa perda da visão. Ele acaba tendo uma sensação maior no tato, uma sensação maior nesse sentimento das vibrações, do vento. Ele consegue ter assim muito mais essas sensações táteis do que a visual. Então no cérebro mostra isso, e dentro do cérebro os médicos eles conseguem ver onde acende quando a gente está pensando alguma coisa, né? Existem esses equipamentos de tomografia e tem esses eletroencefalogramas, né? Que eles mostram onde acendem essas sinapses, né? Quando a gente pensa, quando a gente vê, quando a gente faz qualquer ação, os nossos neurônios se ligam e criam uma linha, né, de pensamento. Então depende de como a gente vê esse mundo, né? Como a gente aprende desse mundo, essas sinapses, né, que são essas conexões, elas podem ficar umas conexões boas e limpas, como elas podem ficar conexões confusas e com bastante afluentes, assim, que não tenha nada a ver, né? Então, esse nosso cérebro, ele cria essa nossa realidade. E por isso a gente tem que pensar bem no que a gente pensa e quer e verbaliza, porque o nosso cérebro cria essa realidade. A neurociência real mesmo, né, os neurocientistas sérios, eles não têm vergonha de falar que eles não conhecem o cérebro ainda, né? Apesar de estudarem bastante, eles não têm uma real ideia da função do cérebro, nem como funciona. Eles só sabem onde acende quando a gente pensa, quando a gente tem vontade, quando a gente tem essas coisas. E aqui mesmo diz, ó, isso aqui é na American Scientific, né, que é uma revista especializada, e eles dizem aqui, ó, que os cientistas não sabem do que eles estão falando porque é um mistério muito grande, né? Eles não conseguem descobrir exatamente onde está funcionando o cérebro. Eles sabem que funciona, e existe hoje em dia, né, que é esse estudo da consciência. Então vocês podem ver até o Google, essas empresas de tecnologia avançadíssima, todas elas estão investindo na consciência virtual, na inteligência artificial. Eles já inventaram, né, assim, e tem um avanço dentro dessa inteligência artificial. O que eles querem conseguir agora é a consciência artificial, né? Então qual é a diferença entre a inteligência artificial e a consciência artificial? A inteligência artificial, ela repete comandos, né? E ela
pode até entender situações onde ela reage àquela situação, como onde eles se usam bastante inteligência artificial em equipamentos de guerra, né, em armamento, essas coisas. Eles acham um alvo, conseguem definir se o alvo é amigo ou inimigo e mira lá ou atira ou avisa e coisas assim. Então isso é uma inteligência artificial, ou um carro que anda sozinho pela rua, aqui tentando se dirigir através de sensores, né, e saber onde está a rua, velocidade, obstáculos e tudo. Então, isso é inteligência artificial. A diferença da consciência artificial é essa máquina olhar para o chão assim, tiver uma nota de 100 reais, essa máquina não vai saber se ela pega ou se não pega, porque ela não está programada para aquilo. Então, na consciência, a gente consegue saber, opa, ali tem um dinheirinho ali sobrando, então a gente pega, né? Então isso é uma consciência, né? Que, vamos supor, você sentir compaixão por outra pessoa, né? Isso é uma consciência do bem ali, né? De você ajudar dentro desse esquema da nossa vida, né? Da energia, né? Aqui tem um estudo desse neurocientista aqui também, que ele fala como essas nossas sinapses aqui se tornam consciência. Ele acha que a consciência aqui nasce dentro dessas informações, desse processamento de informações complexas. Então, na teoria dele aqui, até a internet, que são essas ligações, é como se fosse uma sinapse dentro de um cérebro, né? Eu vou colocar ali junto essas fotos do nosso universo, das sinapses do cérebro, dessas ligações que tem pela internet e coisas assim. Todos esses tipos de ligações são energéticas e existem pontos onde culmina assim de ter o servidor ali que redistribui todo esse conhecimento, essas informações e tudo, né? E isso não é só esse médico que pensa dessa forma, porque existem vários desses estudos aqui que são feitos por médicos, esses médicos sérios, né, que eles falam, né, que o que acontece. Então, aqui tem os 10 mistérios que não foram resolvidos sobre o cérebro ainda, né? E são essas 10 perguntas que tem aqui e que nenhum neurocientista consegue responder porque não se sabe ainda, né? É como essa informação é codificada na atividade neural, né? Como a gente processa essa informação não se sabe ainda. Eu não vou ler tudo isso porque fica muito longo daí, né? A outra aqui também é como as memórias são guardadas e como é que se traz a memória para cima, né, para nossa vida aqui agora, como a gente lembra das coisas. Então isso nenhum médico consegue saber ainda, porque mesmo com as máquinas de tomografia, com as eletroencefalograma, e tem várias modernas também, mesmo assim eles não conseguem saber aonde é que está a memória. Eles não conseguem saber onde está a consciência e eles não conseguem saber nem onde está esse eu mesmo falando aqui, onde eu estou dentro do meu cérebro. Existem vários estudos que acabam determinando que existe a alma mesmo, né? Porque existe alguém em volta aqui da gente que controla esse corpo aqui, que é um corpo que a gente está usando dentro desse planeta que é na terceira dimensão. Mas pela teoria que se chegou até hoje nesses estudos da neurociência, parece que essa nossa consciência não está dentro do nós, não está dentro do cérebro e nem nada, né? Existem alguns estudos que já apareceram que as pessoas eram exatamente iguais a mim e a você, tinham as mesmas memórias, trabalhava do mesmo jeito, se divertia da mesma forma, vivia do mesmo jeito. Na hora que ele morreu, que foram ver o cérebro dele, ele não tinha o neocórtex. Simplesmente não tinha neocórtex. Einstein foi outro, né? Que quando ele morreu, o primeiro médico foi lá para pesar o cérebro dele, para ver qual era o tamanho, porque como ele era o cara mais inteligente da época, achavam que o cérebro dele seria maior, né? E na verdade não era, né? O cérebro dele era 50 gramas mais leve do que o cérebro normal. Então já existe comprovação científica de que tamanho do cérebro não quer dizer mais inteligência ou não, né? O que quer dizer inteligência e consciência é o quanto a gente exercita esse cérebro.
é o quanto a gente coloca mais programas. Os programas são os livros, né? Porque e informações que a gente precisa, né? E a gente precisa dessas informações, dessas outras experiências para que a gente desenvolva esse neocórtex, né? Ou pelo menos desenvolva mais essa parte mamífera do cérebro. E tem vários estudos aqui, são todos em inglês, em português tem muito poucos aqui, né? Isso aqui são em revistas e que mostram assim que o muito pouco que se sabe sobre o cérebro humano, apesar da gente ter uma tecnologia bastante avançada, né? Então, mesmo assim, a gente entende muito pouco das funcionalidades de como aumentar a funcionalidade do cérebro. Aqui diz também que todas essas três partes do cérebro, elas não operam independente uma da outra, elas têm várias ligações, numerosas ligações entre essas três camadas de cérebro. Mas o que existe além dessa consciência, que é o nós estarmos aqui e agora conscientes aqui do presente, vivo aqui na terceira dimensão, e com o nosso cérebro consciente aqui e agora, que é o que a gente deve tentar fazer sempre, porque dessa forma a gente consegue entender essa nossa vida agora, né? A gente consegue ver o que estamos fazendo aqui. Existe ainda duas outras partes, que são o subconsciente e o inconsciente. Essas partes também ninguém sabe onde está no cérebro, né? Onde está esse subconsciente e esse inconsciente. A diferença entre o consciente, o subconsciente e o inconsciente é que no consciente a gente sabe de onde veio, né? A gente pensa de uma forma porque a gente estudou aquilo, né? A gente tem uma opinião porque a gente viu e fez assim e assado, né? Então a gente conhece essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio e sabe por que aconteceu ou porque a gente agiu de algum jeito, né? O subconsciente e o inconsciente já não são assim. Eles dão essa resposta automática e sem essa sua consciência, né? Então, um exemplo fácil de se ver são pessoas que ficam irritadas por muito pouca coisas, né? Então, tem gente que quando acorda de manhã, se sem querer der um chute, né? Eu acho que eu até já dei esse exemplo, mas se ela der um chute na mesa ali, assim, de repente, no café da manhã, esse chute, assim, apesar de doer, ele pode ligar essa chave no inconsciente ou no subconsciente e trazer essa raiva, assim, de que o dia vai ser ruim, já traz toda essa parte negativa até da vida, né? Porque ela, mesmo que tenha doído o chute, ela ainda produzia esse outro tipo de sentimento, né, de que, nossa, que isso foi um azar, que isso foi uma coisa ruim, e que isso vai estragar o dia, que isso vai deixar ela irritada o dia inteiro. Isso realmente vai acontecer porque você está pedindo para que o cérebro produza esse tipo de coisa, né? Mesmo que doa, né? Mesmo que doa um chute, nada. Ou então alguém fala qualquer coisinha, às vezes é uma palavrinha assim que você fala e liga uma chave nessa pessoa. Quando você fala essa palavrinha é porque de repente essa pessoa que ligou essa chave, ela acaba irritada por causa daquela palavra, é porque existe uma chave no inconsciente dessa pessoa que faz com que esse trauma dela que ela teve por causa de alguma situação que tenha essa palavra venha à tona e ela te ataque com essa parte reptiliana do cérebro, que é o da defesa e do ataque, que é a parte primordial. Então, elas usam essa parte aqui, né, o inconsciente, o subconsciente. Então, por isso é importante que a gente entenda um pouquinho do nosso cérebro, né, e leia um pouco desses estudos médicos, porque às vezes são difíceis de ler, mas eles não são impossíveis, assim, são muito fáceis na verdade, né? Basta a gente entender um pouco dos termos técnicos que a gente acaba entendendo direitinho o que eles estão falando, né? Apesar de ser algum estudo científico, né? E é muito importante que se veja em estudos científicos ao invés de jornais, televisão,
porque nessas televisões, jornais, existem o valor do marketing, o preço do marketing, coisas assim. Então, eles podem vender uma ideia de que não existe, que não é uma ideia muito correta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? De onde vêm essas informações. E voltando a essa parte do trauma, que é essas chaves que se ligam dentro da pessoa, dentro do inconsciente e do subconsciente, é muito importante que a gente tente descobrir por que algumas pessoas são tão infelizes, enquanto outras são tão felizes. E a diferença é só a preocupação de uma e a preocupação de outra. A pessoa que fica infeliz o tempo todo, ela tem várias coisas assim, ela tem vários traumas que ela traz à tona toda hora para que ela lembre que ela é infeliz, né? Para que ela lembre que ela sofreu de alguma coisa e que alguma coisa acontece com ela e que ela não pode ser feliz, né? E isso é uma coisa que não é muito certa, né? Porque é simplesmente o seu pensamento te levando o seu cérebro a criar mais desse tipo de realidade, né? Então, como o cérebro é uma máquina, a gente vê, se vocês pegarem esses estudos aqui que falam do cérebro, eles vão ver que a consciência existe no ar aqui, né? Nessa energia que existe em volta. Mesmo a memória, assim, está fora do nosso cérebro, né? Porque pensem bem, assim, às vezes a gente tem aquele fator do déjà vu, que a gente passa em algum lugar, a gente já viu aquilo, a gente já teve a sensação de ter vivido aquele mesmo momento exatamente igual em algum outro lugar. Como vem isso na nossa cabeça, né? Da onde veio? Num lugar que a gente nunca esteve, a gente está numa situação em que a gente parece que tem a sensação de já ter vivido aquela situação exatamente igual naquele instante. Então, como isso acontece, né? Por que veio essa ideia, né? Assim, de onde vem? Outras coisas também interessantes são algumas invenções que o homem já criou, e muitas dessas soluções para as invenções deles vieram por sonho. A máquina de costura é uma que veio por sonho, a solução para aquela agulha poder costurar e prender lá, dar o nó na linha ali embaixo, né? Costurar e dar o nó e não soltar tudo, que era aquela ponta, o furo na ponta da agulha ali, em vez de ser o furo na agulha normal, que é na parte de trás, né? O furo era na ponta. E essa solução veio para ele por um sonho, que ele conta essa história, né? Então, da onde vem essas coisas? Até a neurociência hoje em dia acha que isso vem de fora, que isso está aí nessa energia toda que é o universo, né? Olhando as fotos, né, do universo, olhando as fotos aqui dessas eletroencefalograma, onde vem as sinapses acontecendo, é a mesma coisa, que a gente consegue ver o mesmo tipo de ligação, né? A internet também, a gente vê a mesma coisa e parece que isso realmente está certo, né? Porque nas máquinas não conseguem achar onde nós estamos, né? Onde esse sitcom está falando, ele não está aqui dentro do cérebro e não aparece onde está. E é bastante importante que você aprenda que existem, né, essas três partes do cérebro, e além de tudo existem essas três partes psicológicas do cérebro, que é a consciência, a inconsciência e o subconsciente, né? E como esses três trabalham aqui para ou te ajudar ou te atrapalhar. Se a gente for ver em textos religiosos antigos de todos eles, a gente vai ver que todas elas falam a mesma coisa, né? Que nós criamos a nossa própria realidade, né? Nós pedimos o bem ou o mal. Então, o cérebro responde às suas sensações e ela responde às suas vontades, às suas questionamentos, responde a qualquer coisa que você crie. Depende de onde vem essas coisas que você quer, né? Se é do reptiliano, do reptiliano, ou do mamífero, ou do neocórtex. Do neocórtex, a ciência ainda não sabe para que serve, ela só consegue saber o que acontece ali. Mas para que serve, ainda não se sabe. Porque já existiram pessoas que nasceram sem e eram igual eu e você. Então, por isso,
Eu acho que a gente só usa 10% do nosso cérebro, como dizia Raul Seixas, porque se a ciência não sabe ainda para que serve esse neocórtex, é porque a gente não evoluiu suficientemente ainda e ainda não tem a capacidade de usar todo o poder do nosso cérebro. Ligado a 100% ele está, exatamente como está um carro ligado a 100%, assim, mas andando a 10 por hora. Se acelerar, ele anda mais rápido. E o nosso cérebro da mesma forma, ele está ligado, funcionando 100%. Mas a nossa capacidade de uso dele é só 10% no máximo, eu acho. Ou no máximo 20%, e se for. E como na fotografia essa projeção da luz que vai acontecer, que através desse ocular ou através do que a gente está vendo, ela vai projetar dentro desse nosso cérebro. Então é muito importante que você exercite esse seu cérebro, descubra que existe o subconsciente, o inconsciente. É importante que você leia muita coisa fora da fotografia para que você não fique limitado à fotografia, ou limitado à engenharia, ou limitado à arquitetura, à medicina e outras coisas assim. Existem profissões que tem que ler muito, mas é muito importante que a gente leia outras coisas além disso para que a gente tenha uma diversidade de pensamento, para que a gente consiga analisar outras coisas sem ser pelo nosso querer só, né? Sem ser pelo nosso ser dono da razão, né? E querer falar porque eu acho que é assim, né? Como a gente vê em muitos fotógrafos que conseguem destruir fotografias dos fotógrafos mais famosos, né, as fotografias mais homenageadas até hoje. Existem pessoas que conseguem achar defeitos em tudo, né? Que nesse caso assim a gente consegue notar que essa pessoa ela não consegue usar a parte mamífera ainda, ela usa a parte reptiliana, porque ela não tem como mudar aquela fotografia, né? Aquela fotografia já faz parte do passado. O que ela quer mudar, ou o que ela acha que ela pode mudar, é essa visualização daquela imagem através do cérebro dela. Mas ali é muito fácil, porque a pessoa já fez aquilo e você olhando de novo aquilo, então é muito mais fácil ir lá e ir consertando, apagar, tirar as coisas. Aí, moleza. O difícil é você ser o primeiro a fazer aquilo, né? Por isso que palpite, muitas dicas de como fazer, como você usar o seu cérebro, isso não adianta, isso não existe, né? E é uma coisa impossível de alguém fazer, né? A não ser que você queira ser manipulado, né? E caso você não acredite na manipulação, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui se chama Tesouros do Marketing, né? Pesquisa, coleta e dados de extração de informações. Ó. Post com a tag Cérebro Reptiliano. Aqui, eu também não vou ler para vocês aqui porque é um texto longo aqui. E é um mapa de como as empresas de marketing, né, as de propaganda e marketing, televisão, incluindo, jornal incluído também, porque todas elas já conhecem essas técnicas, de como você atingir a parte reptiliana das pessoas e como atingir as emoções das pessoas através da televisão em propaganda para que você compre as coisas. Então, esse tipo de estudo aqui que está mostrando aqui, que vocês têm que ler isso para que vocês acreditem e entendam que isso é verdade, isso se ensina em todas as faculdades de propaganda e marketing. Então, essas técnicas aqui, elas já estão muito avançadas, muito mais do que já está aqui, ó, né? E aqui mostra claramente assim, e fala exatamente, dá o mapa de como você fazer uma pesquisa para que você atinja o seu público e como atingir seu público para que você venda algum produto seu. Aqui na outra também, ó, tem a pós-graduação de neuromarketing. Então existem escolas especializadíssimas para trabalhar o seu cérebro no marketing, né? Para que você atinja o cérebro do espectador da televisão através do marketing e venda as coisas que eles querem vender, né? Então, para que você se defenda um pouco desse tipo de coisa, então é muito importante que você mesmo entenda o que eles fazem, para que você entenda que está sendo usado técnicas de manipulação mental dentro da televisão ou onde está sendo usado, né?
Se você não souber disso e não quiser saber disso, aí você vai ser simplesmente uma pessoa usada para a manipulação, né? E a manipulação é só comprar o produto deles, falar bem do produto deles, né? E a gente pode até ver no refrigerante mais conhecido, na marca mais conhecida. O refrigerante custa caro e o que se tem dentro daquele refrigerante é um produto químico, um ácido fortíssimo chamado ácido fosfórico, né? Mais corante, cancerígeno, mais um monte de produto químico ali que nem fazem parte do refrigerante, mas é só para dar uma clareada assim na turvidez do líquido que vira, né? Então você acaba tomando vários produtos químicos que não fazem bem nenhum à saúde, que é um ácido fortíssimo. Você toma muito açúcar ou muito aquele açúcar artificial, que também é cancerígeno, paga caro por isso e ainda fala bem, não é? E na verdade, se você for fazer uma pesquisa sobre o que você está bebendo, apesar do gosto ser bom, da sensação ser boa de beber esse melhor refrigerante que existe, a sua saúde não faz a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Se você procurar sobre a acidez do corpo e a acidez desses refrigerantes, você vai ver que desequilibra muito a saúde do seu corpo, mas mesmo assim você paga caro para tomar aquilo, porque aquilo dá um símbolo, parece que dá um símbolo de status para a pessoa. Só quem pode é que toma aquilo, né? Quem pode pagar é que toma aquilo. Na verdade, quem fez isso foi o marketing que transformou esse, vamos dizer, um veneno num produto caro que todo mundo bebe litros por dia. E se você olhar essas pessoas que bebem litros por dia, você vai ver que normalmente elas estão acima do peso, elas estão com diabetes, elas estão com vários problemas. Se a gente for procurar, porque estão tomando ácidos demais, né? Então isso desequilibra muito o corpo. E mesmo assim, as pessoas acreditam que isso não faz mal, né? Então, é importante que vocês leiam sobre técnicas de direcionar produtos e também como o nosso cérebro funciona na realidade, para que você esteja preparado aqui para entender melhor esse mundo, né? E não acabar sendo colocado dentro de uma realidade virtual que na verdade faz mal, né? Então é importante que você entenda o seu próprio cérebro, entenda os seus próprios defeitos, né? Entenda as suas próprias, os seus próprios traumas, as depressões, as infelicidades, as felicidades, né? E descobrir por que você precisa ser triste, ou precisa ser feliz, ou precisa ser palpiteiro, ou precisa falar das coisas dos outros, né? Isso não é uma coisa assim muito normal, né? Apesar de muita gente fazer e ser normal, mas isso é muito do dessa realidade que uma televisão, uma revista acabou colocando pra gente, né? Se você assiste muita televisão, a sua realidade vem através daquela caixinha que é a televisão, né? Então, se eles quiserem manipular aquela realidade para muita gente vira real mesmo e repetem aquela realidade, apesar de não ser. Então, é extremamente importante que você se entenda e entenda o seu cérebro e estude coisas além da fotografia, fora da fotografia, e junte tudo no final aqui, porque se você ficar só na fotografia, você só vai pensar em trabalho e forma de ganhar dinheiro, e isso é só uma parte pequena da fotografia. A parte maior é a nossa criação das imagens e o nosso crescimento da nossa mensagem que a gente quer transmitir através das nossas imagens. E é por isso que a gente precisa ter um conhecimento vasto de outros assuntos também e se aprofundar nesses assuntos, não ficar superficialmente só. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu já falei bastante aqui. Precisa estudar bastante sobre o nosso cérebro, precisa variar esse conhecimento, né? Precisa se interessar por coisas que você não se interessa, precisa gostar de coisas que você não interessa para entender por que você não gosta e por que não se interessa e por que não quer se interessar, né? Então é importante para você evoluir mesmo. Boa sorte na jornada aí, porque é uma jornada dura, difícil, mas é muito valiosa, né? E o prêmio no final disso é você ter a sua própria vida, né? Você ter o seu próprio conhecimento e você ser você mesmo.
Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.